Luan entrando na área, limpou mais um, tá na área, vai fazer, é placa, é genial, é fantástico, sensacional! Gol do Grêmio! É gol brasileiro! Olá, futebolistas e futeboleiros! Estamos aqui no Gol a Gol com a Raiza Rocha, torcedora do Grêmio, e que vai nos contar um pouco, né, da sensação que ele está vivendo, né, nesse momento tão importante na história do clube. Desde quando você frequenta estádio? Como começou? Sua primeira lembrança de estádio? Sim, Como você ia? Como tudo começou? Conta pra gente. Eu tive influência da mãe, assim, Mãe! com futebol, Legal. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de futebol, cronológica, assim, é a da Copa de 94, que, enfim, né, Brasil tetra e tal, e casou com aquela era também vitoriosa do Grêmio nos anos 90, e eu acho que o primeiro jogo que eu fui foi uma final de gauchão, Grêmio Juventude, se não me engano, em 96. Começa com final na pessoa, né? Lembro da almofadinha clássica que a gente tinha lá, que era um item, hoje ele é muito histórico, assim, que levava pra sentar na arquibancada. Olha só, bacana isso. E aí fomos eu, minha mãe, meu pai, minha tia, o escorte a gás estragou no meio do caminho. Nossa. Foi uma epopeia, Já chegar foi no uma Olímpico, aventura. foi. E aí eu acho que nessa época de infância eu não tive mais muitas lá. idas, mas retornei à arquibancada em 2005, na época que o Grêmio estava na segunda divisão, e desde então sou frequentadora de estádio, estou aqui na cidade de São Paulo já há 7 anos, então obviamente que a minha frequência hoje é menor. Mas é isso, desde pequena, e minha mãe era muito fanática nessa época, e a gente jogava bola o tempo todo em casa, a cozinha ela era bem comprida, assim, e aí tinha uma mesinha que ficava a televisão de uma ponta e um armário em outra, então eram as goleiras ali, a gente jogava bola ali, jogava bola no pátio, e aí ela ficava na cama vendo novela aqui, jogando bola pra mim, eu brincando de goleira. Era o tempo todo futebol, e eu fazia escolinha, e ela apoiava. Isso é bacana, hein? Desde Incentive você também. Sim. Isso aí. Suas meninas, seus meninos. Sobrinhos, filhos, crianças, todas as crianças ao seu redor. Futebol é coisa de mulher. Exatamente. Bom, você, né, acompanhou o Grêmio, né, na Libertadores, tanto lá na Argentina como aqui, né, no sul do Brasil. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Cara, eu acho que eu cheguei assim no meu auge, sabe? Eu acho que eu atingi o máximo que um torcedor pode sentir. Qual? De estar lá na Argentina, assim, foi muito... Tirou férias do emprego? Ai, peraí. gente, eles não podem ver Peraí. esse vídeo, eu tenho que Conta bloquear a história dessa loucura aí, peraí. É uma loucura mesmo? O que você fez? eu fiquei 15 dias fora, porque eu ia ver o jogo na arena e ia pra Argentina, independente de qualquer coisa. E aí aquela tensão, porque conseguir os ingressos pra ambos os jogos foi um desespero. Como é? Foi fácil assim? Não. O ingresso do... Não foi simplesmente entra na internet compra? Você não. é sócio Eu sou torcedor. sócia, mas é Mas uma mesmo fila gigantesca, né? Sério? Foi um movimento astral, assim, ok, esse é o seu momento do sistema, vai! Ah, tá. Tem um lance do sistema que deve ser tenso. E né? o da Arena foi tinham mais opções, né? Afinal, a torcida local, foi um pouco menos desesperador. Mas É mais fácil na Argentina do que aqui. em partes foi, sabia? Porque teve uma primeira venda que foi muito esquisita, durou meia hora. E aí, 2, 3 dias depois, eles anunciaram que iam abrir um novo lote. E aí Mais eles... caro? Não, no mesmo valor. Olha, milagre, né? Porque novo lote é igual a mais caro. E aí eles tinham anunciado a venda para 11 da manhã, às 11 da manhã eles lançaram uma nota dizendo que a venda era para as 3 da tarde. A gente já começa a ficar naquele desespero, ai meu Deus do céu. F5. Total, e aí às 3 da tarde a gente entrou com 3 computadores em casa, eu a Toda uma Paula, que é a rede. minha amiga, parça, amuleto tricolor, a gente fez todos os jogos. Amiga, a gente tem que combinar qual vai ser o nosso jogo terça-feira, pelo amor de Deus. Ai, E... A gente já, responsa. E aí a gente ligou 3 computadores, assim, e trouxe num lugar, vai 3 e-mails, os 3 entraram juntos, assim, tipo... Aí compramos mais de uma outra amiga nossa, Grazi, Bacana. e
E é isso, cara, foi uma loucura tá lá. Você foi de avião, foi de Fomos ônibus, de foi a galera. ônibus de torcida, Clima. depois de ter sido Tá. cortada de um ônibus, porque só podia ter X número de mulheres, essas É coisas. mesmo? Tem Nossa, um- X número de mulheres, por Como quê? assim? Ah, é porque a gente não sabe se defender das brigas, né? Oh, essas nossa, coisas, mas- É claro que ele já prevê que vai ter briga. Não, mas eu tava com medo, eu tava... eu tava até querendo trocar de ônibus, eu vou ser sincera, eu tava com medo. Mas você foi mesmo assim? Fui, eu Queria iria de de qualquer forma e... Bacana. Foi super tranquilo, também há muitos mitos a respeito. Enfim, a gente sabe que tem, né, muitos episódios de briga Claro. de torcida, mas nesse jogo especificamente foi bem tranquilo, não só comigo, mas o que eu sei que aconteceu com a maioria, que foi bem pacífico. E é isso, cara, tá lá vendo o Grêmio ser tricampeão da América depois de tantos anos de espera, Legal. vendo os jogadores lá, o Renato lá na tua frente, tu tá na história, vivendo a história, jogando junto com ele, porque é isso que a gente faz no estádio, né? A gente joga no estádio. E ver o Parte da história que Fernandinho tá aqui na minha acontecendo, frente, vem Fernandinho, vem Fernandinho. Ó, Fernandinho, chuta, tá! Bom, você que frequenta bastante estádio, né, ou com mais assiduidade ou não, você viu algum episódio de... Bom, a gente que é mulher, a gente sempre, né, tem uma preocupação, eu vou sozinha, né, porque algumas mulheres ficam com essa dúvida, né, de ir sozinha ou não. Você viu algum tipo de machismo, algum tipo de racismo, algum tipo de violência dentro de estádio? Existe, né? Existe, tá lá, é óbvio que sim. Por mais que com a minha pessoa diretamente faça muitos anos que eu não tenha caso de assédio, daquela mão boba, faz muitos anos que isso não me acontece, assim, mas a gente sabe que existe. Já tive que intervir por alguma situação onde algum cara tá investindo demais numa amiga que não tá afim e continua, a gente sabe que existe e é isso, No né? ambiente de estádio, né? O futebol ele é um jogo de homens, feito por homens e num pensamento que é só para homens, né? A mulher não é considerada senão para ter camisa rosa em outubro. Sim. Então, Então, mas o Grêmio ele tem um histórico assim, né? Uma torcida acolhe gay, né? Que era uma torcida de homossexuais, isso lá nos anos 60, né? Então, tem... eu ia falar 70. Então, mais ou Bingo! menos, entre esses anos aí, né? Já tem esse histórico, né? Então, é interessante, né? Ter esses dois lados. Ter uma abertura. Então, Sim. mas eu vou ser bem sincera, assim, sobre esse assunto da acolhe gay, o que eu tenho para te dizer sobre isso é da minha perspectiva do comportamento do clube perante a isso, e para mim é frustrante, assim, é constrangedor, sabe? Foi na época do Grêmio campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi nos anos 80, foi num dos maiores períodos da história do Grêmio, e é um episódio escondido da história, e recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, Por um resgatado. houve o lançamento do livro, e aí ele teve uma cobertura midiática forte, e o clube teve que encarar de frente, enfim, essa história, mas as manifestações oficiais do clube eram constrangedoras, assim, tipo, ele não se apropria desse momento, sabe? Mas todos E é os clubes, triste. eu acho que tem essa postura conservadora em relação a isso. Com certeza, eu não saberia te dizer que clube teria um comportamento diferente, infelizmente. A gente não Mesmo tem. hoje, né? É tão difícil, né? Faz parte desse cenário do futebol, como ele é estruturado, para quem ele é feito, como ele é pensado, cada vez mais sobre o capital, então... Bom, Raiza, você escreve para um blog, como que surgiu essa ideia? Conta pra gente. A Bola que Pariu surgiu em 2014 e a gente decidiu, então vamos lançar no dia da Copa, 12 de junho. Olha que legal. E ele é escrito só por mulheres. E foi isso, né? A gente foi uma ideia minha e da Alessandra, que é setorista do Palmeiras, e a gente percebeu que a gente consome demais futebol, a gente investe muita energia nisso, a gente pensa, tá o tempo todo em voltas disso, e não temos mulheres aqui nesse espaço, né? Verdade. Poucas, Então né? foi nesse intuito, essa premissa de garantir que mulher entende sim de futebol e conseguir fincar essa bandeira de dizer que mulher pode sim criar discurso futebolístico, né? Porque é muito escassa a presença de mulheres no jornalismo esportivo e aqueles programas de mesa redonda são chatíssimos, enfim, mas eles criam discurso, né? Eles pautam Entre o que homens, os né? torcedores vão discutir e a mulher nunca participa disso.
Então foi nessa intenção de dizer, nós estamos aqui, nós conseguimos falar de igual para igual, porque é isso, o futebol é muito simples, é paixão, todo mundo consegue, todo mundo pode, todo mundo vive disso, por que a mulher é excluída desse cenário? Então é meio por aí. E aí, você e seus colegas de escrita já passaram por alguma situação de homens contrários à opinião e aí de repente tem alguma coisa relativa ao machismo, violência verbal, obviamente por escrita? Sim, bastante, bastante. Já tivemos alguns episódios, ameaça de vamos derrubar o site, e aí as ofensas chegam naquele nível, sei lá, feia, gorda, mal comida. E tem um negócio que é muito engraçado, que já há algum tempo a gente fica pensando nisso, que em muitos momentos onde eles ficam insatisfeitos com a opinião que a gente emite, eles xingam no masculino, né? Ah, cara! Tipo, eles nem cogitam que pode ser uma mulher que tá escrevendo aquele texto, sim, né? Sim. Então, o absurdo passa por aí, né? Nem cogitar, né? E aí tem várias manifestações e algumas chegando nas ameaças verbais de agressão sexual, tem de tudo, acontece, mas não é uma constante, não. Acontece com alguma frequência, mas a gente tem bastante feedback positivo, assim, também. Isso é muito legal. A gente vai deixar aí o link da A Bola que Pariu. Segue lá. A gente falou muito de futebol hoje, mas a gente tem que falar de futebol feminino também, porque a gente tá numa semana super importante, certo? Sim. Conta pra gente como tá. Bom, tá rolando o Gauchão Feminino, né? Esse ano com um pouquinho mais de visibilidade. E a final tá em Grenal. O primeiro jogo foi domingo agora. Foi realizado no mando de campo do Grêmio, por sorteio, né? Porque se fosse por campanha teria que ser a final no mando do Grêmio. Não, é verdade. Ambas as equipes, Grêmio e Inter, foram invictas pra final, mas o saldo de gols do Grêmio é quase o triplo. Você foi ao jogo? Fui ao jogo, o Grêmio ganhou de 2-0 e mais uma taça vai da Grêmio. Não tem. Não temos, né? Clubismo aqui agora, não temos, sem clubismo, né? Sim, mas eu acho bem provável uma virada. Sim. Mas é legal porque elas vão fazer esse jogo no Beira-Rio, isso é muito tri, assim, tipo, parabéns, sabe? O Inter tá até se dedicando enquanto instituição mais do que o Grêmio. Tu entra no site do Inter, já tem lá a seção futebol feminino, na do Grêmio ainda não. Então, né, fica a dica aí, tricolor. Isso aí. Mas é isso, tá rolando e a gente fica nessa expectativa. A gente tenta também na Bola que Pariu sempre cobrir histórias do futebol feminino, de mulheres no futebol, porque o que nos falta é reiterar que nós existimos, porque mulher jogando bola existe desde sempre. Sim. Só que como não há mídia sobre isso, não há notícia sobre isso, parece que não há interesse, não existe, né, da mídia pra falar disso. Então a gente sempre que possível tenta ir, é muito difícil ir aos locais, as transmissões são raras. Mas afinal agora não vai ter a transmissão. Na primeira o Grêmio até transmitiu, tem um vídeo lá no Facebook, teve a transmissão online e ela fica, o vídeo disponível. Mas é isso, né? A gente um leão cada dia. Pouquinho, Mas é isso aí. Bom, muito bem. Obrigado, Rita. Obrigado, Raiza. Opa. É isso aí. Tchau. 41, segundo tempo. Luan só não entra com a bola porque não quer. Desviou. Não...